Olá, seja bem-vindo ao podcast Pílulas. O meu nome é Bruno Garrido e hoje quero retomar esse projeto por acreditar que este é um formato simples, prático, acessível e aproveitando este mês, que é o mês de dezembro de 2020, eu quero convidar você a acompanhar comigo uma história que vai trazer muita reflexão, apesar de ser uma história já um tanto antiga, o seu conteúdo é bastante atual. Então, se você está interessado, fique com a gente e vamos nessa. Qual seria a sua reação se soubesse que o mundo acabaria no dia seguinte? Ficaria desesperado? Ou talvez fizesse coisas que jamais teria coragem de fazer em outras circunstâncias? Seja como for, se você se enquadra em um desses casos, o melhor é pedir alguns conselhos ao executivo Jorge T. Flex e desfrutar o último dia na Terra de uma forma bem mais agradável. Jorge T. Flex é o personagem principal do conto Agenda do Executivo Jorge T. Flex para o Dia do Juízo Final, que foi publicado em uma antologia chamada A Balada do Falso Messias, editada em 1976 pelo escritor e médico gaúcho Moacir Scliar, um dos maiores contistas e cronistas brasileiros da atualidade. A estrutura do conto é igual a de um diário ou de uma agenda. Os fatos são apresentados juntamente com o horário em que eles ocorreram. Às 8 horas, por exemplo, o executivo faz amor com a sua esposa antes de ir ao trabalho. Em outra passagem, durante o almoço, ele procura se lembrar do rosto de todos os seus amigos e divertir-se ao lado deles. Ainda que por um período curto, breve. Em outras ocasiões, Flex mostra-se pensativo. É nessas horas em que ele analisa suas atitudes e começa a ter dúvidas sobre a correção dos seus atos. Pensa em visitar um rabino ou mesmo um padre, a fim de sanar as suas inquietações. Em outro momento, Flex tem vontade de escrever aquilo que lhe vem à cabeça, uma outra forma de extravasar sua euforia. Ao longo de toda a sua programação, Flex vive cada momento como se fosse o último. Até mesmo ao despertar, às 7 da manhã, ele observa atentamente o nascer do sol sem pensar em nada. É uma contemplação que possivelmente ele não teria em ocasiões normais, por se tratar de um executivo cuja rotina de trabalho é para lá de exaustiva. O elemento mais chamativo e mais bem sacado utilizado por Scliar é justamente estruturar a narrativa simulando uma agenda de compromissos. Todas as atividades do executivo estão detalhadamente marcadas e acompanhadas de horários precisos, passando ao leitor a ideia de rigidez no controle do tempo, um hábito comum entre os atarefados executivos. Mas todo esse rigor foi útil ao personagem, pois ele pôde fazer tudo o que gostaria antes do juízo final, sem arrependimentos. Até mesmo em seu último dia na Terra, o executivo não dispensou a agenda. Toda essa trajetória vivida pelo executivo Flex propõe ao leitor a seguinte reflexão: será que é preciso a Terra acabar para o homem valorizar todas as coisas importantes que existem em sua vida? Nessa agitada vida moderna, a família, a religião e o lazer acabam sendo deixados num segundo plano. Conseguir um emprego que pague um bom salário e que dê prestígio torna-se o único ideal relevante para o ser humano nesta sociedade atual. Assim, o homem deixa de ter o trabalho como forma legítima para o ganho da subsistência, mas torna-se a principal razão da sua vida, em detrimento de outras coisas importantes como a família, como pai, filhos, esposa, etc. Que as pessoas não esperem até o dia do juízo final para perceber o quanto é importante termos família, amigos, paz de espírito e, no fim das contas, felicidade. Que elas façam isso quanto antes, enquanto o planeta ainda está de pé. Sem dúvida, o trabalho engrandece o homem,
mas não deve ser submisso a ele. Tampouco deve se privar de outras coisas importantes, como uma bela visão do nascer do sol. Pense nisso. E este foi mais um podcast Pílulas. Se você gostou deste programa, não deixe de prestigiar o nosso trabalho. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente, compartilhe, ajude o nosso trabalho a crescer e a atingir mais pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.